Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais este momento de louvor e adoração. Queremos saudar aqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais também. Hoje nós queremos celebrar o culto do último domingo do ano da igreja. Hoje nós teremos um culto um pouco mais breve, porque ao final nós também teremos a nossa assembleia. Queremos falar sobre alguns assuntos muito importantes para a nossa congregação. O primeiro deles é propor a permanência da atual diretoria do Conselho Fiscal dos Suplentes por mais 2 anos e também sobre a reforma do nosso estatuto. E queremos então dar início a este nosso momento de louvor e adoração cantando o primeiro hino. Um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Nos seus insondáveis juízos, Deus não encontrou outro caminho para apagar as nossas transgressões, senão de derramar o sangue de seu Filho por nós. Está escrito: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Por essa razão, vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Ó Deus, de toda misericórdia, eu reconheço que por natureza sou pecador e impuro, e peco contra ti e contra o meu próximo, nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que faço como pelo que deixo de fazer. Nada mereço senão condenação e castigo eternos, mas tu fizeste a minha culpa cair sobre o teu santo e amado Filho de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse salvo. Tem, pois, misericórdia de mim e perdoa-me. Amém. O Deus Todo-Poderoso, que ama e aceita cada um de vocês como seus filhos e filhas, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer consolar e fortalecer em vocês a sua graça, por sua ordem, perdoa todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para este dia é o Salmo 46, convido a fazermos a leitura conforme segue. Deus é
é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alega a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus protege e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam as coisas espantosas que ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todo-Poderoso Deus, graciosamente mantém esta tua família, porque nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores para sofrer a morte sobre a cruz. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A leitura do Santo Evangelho para este dia está registrada no Evangelho conforme Lucas, capítulo 23, versículos 27 a 43. Assim está escrito: uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca lamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lei está verde, o que acontecerá quando a lei estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali, olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou a todos, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima de sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho,
dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, por gentileza, convido a cantarmos o próximo hino, preparação da mensagem. Que Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra, em nome de Cristo. Amém. Hoje chegamos ao encerramento de mais um ano da igreja, também conhecido como ano litúrgico ou ano eclesiástico. Diferente do ano civil, que acaba no dia 31 de dezembro, nós temos o ano da igreja que termina antes e inicia com o advento, tempo de revivermos o Natal, a expectativa de Jesus que nasceu, mas também a expectativa da sua segunda vinda, quando ele virá no fim dos tempos. Quando nós olhamos para o ano que termina, nós percebemos que a cada domingo, que a cada celebração, a cada culto, a cada leitura bíblica, vemos que fomos conduzidos
passo a passo pelo caminho de Jesus em direção à cruz. E ao longo do ano, nós fomos lembrados da sua vida, do seu ministério, dos seus ensinamentos e, sobretudo, sobre a sua missão redentora. Conforme nos aproximamos do final do ano da igreja, nós vimos que as leituras, elas começaram a falar cada vez mais sobre os tempos do fim, quando Jesus irá retornar como juiz, como rei no final, e reunir a sua igreja consigo. Antigamente esse domingo também era conhecido como o domingo do Cristo Rei. Nós podemos ver justamente pelas leituras bíblicas, a leitura do Antigo Testamento. Nós vemos, hoje nós não fizemos o Antigo Testamento e a leitura da Epístola, mas ali nós temos alguns fragmentos também que falam a respeito desta majestade de Jesus. Mas o Salmo que nós lemos, nós vimos ali que falava a respeito da realeza, mas principalmente a leitura do Evangelho. Nós vimos que algumas vezes ali Jesus foi chamado de rei, embora estivessem zombando dele. Nós vimos que o cenário ali, onde essa realeza era proclamada, não era num trono reluzente, não era num palácio e nem numa cerimônia solene. Lá só existia a cruz e o Calvário. Ali, coroado com espinhos, pregado entre dois criminosos, zombado e ridicularizado pela multidão, lá naquela cruz, Jesus foi proclamado rei. No Evangelho vimos que dois criminosos estavam com Jesus, um de cada lado, mas vimos que um deles percebeu que aquele que estava naquela cruz não era um condenado comum. E ali ele declara: Jesus, lembre-se de mim quando vieres como rei. Isso é impressionante, porque enquanto muitos zombavam, ridicularizavam Jesus, rejeitavam a ele, aquele criminoso enxergou o que realmente estava acontecendo ali. Isso é muito interessante nós analisarmos, porque nós sabemos que essa certeza, ela não vem de nós. E para ser feita, então, uma demonstração de fé tamanha, isso é obra exclusiva do Espírito Santo. E todos nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo. É interessante destacarmos também que o Espírito Santo, ele também vem pela pregação da palavra, pelo ouvir da palavra. E aquele criminoso ali, certamente, ele ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar dos grandes feitos, e ouviu falar que ele tinha um reino, e que o reino dele não era deste mundo, e que este reino tinha espaço para ele, um pecador arrependido. Isso é muito consolador para nós. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E se neste reino tem espaço para os pecadores arrependidos, também tem espaço para nós quando nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados. Nós temos a esperança naquele que reina a partir da cruz. Então Jesus, ele responde com palavras que ecoam através dos séculos, com um conforto para os nossos corações. Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa é uma promessa maravilhosa, principalmente para aquele homem que estava prestes a morrer. Ele descobriu que a morte não seria o fim. Naquele mesmo dia, ele seria recebido nos céus, no paraíso celeste. E essas palavras, elas também são consolo para cada um de nós, pois revelam que aqueles que deixam esta vida confiando em Jesus, elas também serão acolhidas lá no reino celeste. Isso por quê? Porque Jesus é um rei que redime, um rei que salva, um rei que vence. Vemos a leitura de Paulo na sua carta aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 13 em diante. Paulo diz o seguinte:
O Pai nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, aquele que por meio de quem tudo foi criado, aquele que governa todas as coisas e que reconcilia consigo todas as coisas, fazendo paz pelo sangue da cruz. E é justamente por isso que às vésperas do Natal nós falamos da cruz. Por quê? Porque o Natal só faz sentido por causa da Páscoa. Nós vemos que Jesus não veio ao mundo para ser apenas um bom mestre, servir de exemplo ou ser um mártir injustiçado. Ele veio com uma missão bem definida: cumprir a lei em nosso lugar, vencer os nossos inimigos, o pecado, a morte e o diabo, e entregar a sua vida voluntariamente para que nós possamos ser redimidos, para que nós fôssemos salvos. Então aquele menino que nasceu naquela noite de Belém, ele já veio com um propósito bem definido: levar sobre si os nossos pecados, sofrer a nossa condenação, a condenação que cada um de nós merecia, experimentar o inferno em nosso lugar e ressuscitar para garantir que no último dia nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Por isso, ao encerrarmos este ano da igreja e iniciarmos um novo ano, nós somos chamados a seguir firmes com a mesma fé e declarar que Jesus também é o nosso Rei. Não um Rei que governa por força, um Rei que salva pelo amor. É esse Jesus que nós temos. Ele salva com seu amor. Um Rei cujo trono é a cruz e cujo reino é eterno. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, que o Espírito Santo fortaleça diariamente essa certeza em nosso coração, até o dia em que nós também ouviremos de Jesus Cristo as mesmas palavras que aquele criminoso ouviu: hoje você estará comigo no paraíso. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo qualquer entendimento, guarde nossos corações vivos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Criei, ó Deus, no puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustente com voluntário Espírito. Amém. Este é o momento que queremos trazer até o altar do Senhor as nossas ofertas de gratidão, e durante esse momento convido a cantarmos o próximo hino. Eu sou grato por tudo que me deu.
levar os nossos corações e mentes a Deus, queremos orar a Ele, convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem em pé, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, na certeza de que Deus escuta a nossa oração, trazer toda a nossa gratidão a Ele pelas bênçãos e graças recebidas, e na certeza de que o cumprimento da promessa de Jesus, de que se nós trouxermos as nossas pesadas cargas até Ele, Ele nos dará o verdadeiro descanso. Amado Deus, Pai Celestial, nós te damos graças por teu Filho Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, que por meio de sua cruz estabeleceu um reino eterno de graça e verdade. Em teu grande amor, ouve as nossas súplicas, fortalece a tua igreja espalhada pelo mundo, para que permaneça fiel à tua palavra, anunciando com coragem que somente em Cristo há redenção e perdão dos pecados. Abençoa a nossa congregação e renova em nós a firme fé naquele que prometeu: hoje estarás comigo no paraíso. Concede sabedoria e paz aos governantes, a fim de que a justiça e a ordem sejam preservadas e que possamos viver vidas tranquilas e piedosas. Lembra-te dos que sofrem por causa da violência, guerras e injustiças. Sustenta-os com tua presença consoladora. Tem misericórdia dos doentes, ilutados, aflitos e solitários. Guarda os que passarão por cirurgias, tratamentos ou recuperações. Conforta aqueles que choram a morte de seus entes queridos. Lembra a esperança da ressurreição de Cristo a cada um deles. Abençoa nossas famílias, nosso trabalho, nossos estudos e guia-nos neste novo ano da igreja para vivermos como cidadãos do reino do teu Filho, e preserva a nossa fé até o fim, para que no último dia possamos ouvir a tua voz, chamando-nos ao teu eterno paraíso. Tudo isso nós te pedimos, confiando nas promessas de Cristo Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem sentar-se, por gentileza, dado e derramado por vós para o perdão dos pecados. Na ceia do Senhor recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser comido e para ser bebido. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados e fortalecimento para a nossa fé. Podem vir, porque tudo já está preparado. Sejam todos muito bem-vindos.
Do mesmo modo, também eu agradeço o sangue do nosso Senhor, salve o sangue que foi derramado na nossa sangue, pagou por isso o nosso pecado, para nos dar o perdão dos pecados. O corpo e o sangue de nosso Senhor são todas as vezes que ele está em paz com o Senhor. Amém. Com a destra da minha justiça, não temas, eu sou contigo, não dias sombrios, porque eu sou teu Deus. Senhor Jesus, graças te damos por teu sacrifício redentor, graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo o teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias,
bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, por gentileza, convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e de adoração. Chegamos ao final de mais um culto, saudamos a você. Se precisar de alguma coisa, alguma informação, deixe de nos procurar nas nossas redes sociais. Um abençoado dia, fique na paz de Jesus.